Pessoal do Arquibancada Tricolor, finalmente, né, e infelizmente a Copa do Mundo acabou, então a gente não tem mais, né, a gente está naquela ressaca de não ter aqueles jogos maravilhosos, porque o evento foi um sucesso, apesar dos pesares, apesar da conta, apesar da política, apesar de todos os problemas, mas dentro de campo foram jogos magníficos. Foi assim, uma média de gols muito alta, né? A gente conseguiu empatar com a França, aí, se considerar o gol da prorrogação entre a Alemanha e a Argentina, e a Alemanha foi campeã. No caso, eu achei assim, bastante justo a vitória da Alemanha, porque foi a seleção, uma das que mais treinou durante a Copa, e foi o futebol que realmente se reestruturou, né? Então a Alemanha resolveu dar um passo para trás depois da última eliminação e reconstruir o futebol nacional e fazer uma grande reforma, e essa foi a recompensa. E os alemães também, aquela frieza alemã, ela foi por água abaixo, porque eles chegaram aqui, o comportamento da seleção alemã foi muito bacana, conquistou os brasileiros, né? O pessoal achava que eles estavam fazendo média, mas realmente parece que foi característica mesmo dos jogadores, sempre manifestações carinhosas e tal. Então assim, parabéns à Alemanha. A Argentina acabou ficando com o vice-campeonato, e também a Argentina tinha o Messi, mas na minha opinião, e apesar do Messi ter vencido como o melhor jogador da Copa, eu acho que o Messi foi a grande decepção. Ele resolveu jogos contra times muito fracos, e nos jogos que ele realmente precisava fazer alguma coisa, ele desapareceu. Não sei se foi problema de contusão, exemplo do Cristiano Ronaldo, mas Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, né, que eram para ser os três protagonistas da Copa, acabaram perdendo espaço ali para Robben da Holanda, que achei que foi um jogador mais decisivo, para Rames da Colômbia, e por aí vai, né? De qualquer forma, falando de Brasil, o que me deixou mais estarrecido e mais assustado, já tinha comentado quando o Brasil perdeu de 7-1, foi ver a comissão técnica, como ela se comportava na hora da coletiva de imprensa. Então, o Felipão, o Parreira, além do carta de Dona Lúcia, um negócio ridículo, amador, né? Então, assim, a incompetência da CBF, ela ficou, assim, marcada muito mais por essa questão extra-campo do que pelas saraivadas que a gente tomou de 7-1 e 3-0 dentro de campo. O Brasil tomou de 3-0 da Holanda, para mostrar que não foi um apagão, o time realmente não tinha uma consistência, não tinha um planejamento tático, foi uma coisa muito arrogante. O Felipão achou que na base do discurso ele ia conseguir, deixou de lado gente muito boa, né? E fez escolhas por amigos e pessoas de confiança e tal. Enfim, gente, esse é o último boletim a ter bandana na Copa, apesar que já tá com cara de falar bandana, porque a gente não vai falar do São Paulo. Mas, assim, me preocupa demais os rumos da CBF, não é só trocar de técnico, né? Não adianta só colocar Tite ou colocar Muricy ou colocar Guardiola. Precisa de uma mudança de cultura. Uma coisa que me deixou estarrecido na Alemanha, a gente teve jogadores que se manifestaram junto da torcida. A gente viu isso no Uruguai também, de jogadores que principalmente o Álvaro Pereira, que agradeceu o apoio dos São Paulinos. A gente viu isso até na Argentina. Todas as seleções se manifestaram, ou as torcidas se manifestaram de uma determinada forma, e teve muita cobrança sobre a postura do Brasil. Então, assim, o que eu vi foi o Brasil se manifestando em cima de anúncios de patrocinadores, no Twitter, no Facebook. Isso olha, isso deveria ser proibido. Se eu pudesse ter algum poder de gestão na CBF, eu acredito que se o jogador serve de modelo, se ele tem alguma conduta interessante, que ele tenha liberdade para falar dessas coisas. Que ele não venha um Twitter dele para uma empresa, para fazer um Twitter patrocinado. Gente, eu falo assim, nós temos o Arquibancada Tricolor, nós temos algumas empresas que nos apoiam e a gente vai e favorece essas empresas porque nós somos uma empresa, tá? Mas individualmente, o Ricardo Senna, o Regis Romualdo, ou eu mesmo, eu Fala Bandana, apesar de eu ter uma página no Facebook, página Fala Bandana, eu não vou colocar nada pago, porque lá são as minhas opiniões, são as coisas que eu coloco ali. Então quem falar comigo ali, vai falar diretamente comigo. Se eu estiver apoiando alguma coisa, é porque de fato eu estou apoiando aquilo, ou porque é um movimento, uma causa social, alguma coisa. Agora eu não vou colocar uma hashtag de uma empresa patrocinada, porque isso faz com que as pessoas repliquem coisas sem saber. Não é, por exemplo, que fez o Romário, que fez uma propaganda de chinelo, que eu não vou falar a marca havaiana, e ele, na propaganda, ele manda o chinelo pro Maradona, e aí ele brincou no Twitter, pro Maradona, né? Ele mandou no Twitter, receba aí, fica aí com esse chinelo, irmão. Brincando, mas uma brincadeira com a rivalidade. E bem claro, ele fazia alusão à propaganda. Não é vamos jogar pro Neymar numa hashtag
e o cara receber dinheiro para colocar isso no Twitter e ser aquele tipo de propaganda velada, sabe? O interesse da população, das pessoas que se identificam com a seleção, não é comprar marca de frango, não é entrar em determinado banco, não é nada disso. Até porque esses patrocinadores sumiram, né? Quando o Brasil perdeu. Eu fico pensando, por que esses patrocinadores não foram na coletiva de imprensa? Porque toda a comunicação do Brasil estava lá. Eram os patrocinadores. Parecia que o Felipão tinha que falar, tinha que anunciar alguma coisa. Eu acho que aí já está errado. Se a gente quer falar de paixão, a gente quer despertar paixão, essa paixão ela tem que vir de dentro, ela tem que vir dos jogadores. Os jogadores têm que ter consciência disso. Essa é a primeira postura. Isso sem falar de planejamento tático, isso sem falar de convocações de mais qualidade, isso sem falar de acabar com politicagens, tá? Mas de qualquer forma, outra coisa que me deixou assim bastante perplexo em relação à Copa do Mundo foi dentro da torcida brasileira, uma parte da torcida que torcia contra a CBF por conta de toda a corrupção e tal. Ok, eu acho isso plenamente possível. Tá? Acho que as pessoas elas procuram coisas para se identificar, e nós temos cultura do futebol, principalmente o torcedor de futebol, ele acaba quando tem uma partida escolhendo um time. Mas assim, eu vi bastante exagero nessa relação, na relação de muitos torcedores brasileiros que escolheram outra seleção e que ficavam caçoando ou desmerecendo pessoas que torciam para o Brasil. Então eu acho assim, se você vai fazer da seleção brasileira um time de futebol, não se assuste se outras pessoas fizerem o mesmo. E o mesmo eu digo em relação às rivalidades. Então assim, teve gente que passou a Copa do Mundo brasileiro odiando o Brasil, e tudo que acontecia com o Brasil era questionado, era colocado em redes sociais como se fosse uma coisa horrível. E quando a seleção que ele escolheu para torcer fosse Argentina, fosse Uruguai, fosse Inglaterra, fosse Holanda, fosse Alemanha, quando acontecia a mesma coisa na outra seleção, aí o discurso mudava. Então assim, gente, seleção é uma coisa que representa um país. Tem muitos erros, sim, mas a gente tem que mudar e a gente tem que crescer. Eu vou adotar mais ou menos a postura do próprio Romário, que eu citei agora há pouco. O Romário é um cara que briga com a CBF, aponta a corrupção, luta, mas torce para a seleção, porque sabe que quando o Brasil ganha, são milhares de brasileiros que ficam felizes. E que é o nosso povo. Ah, mas teve comportamentos ridículos da seleção brasileira em relação a, por exemplo, o colombiano que agrediu o Neymar, né? Teve gente que foi em rede social para ofender a filha de 3 anos do cara. Lógico que esse tipo de comportamento é ridículo. Lógico que esse tipo de comportamento vai envergonhar os brasileiros enquanto brasileiros, mas mais do que isso, vai envergonhar os seres humanos como seres humanos. Porque isso é uma coisa desumana de se fazer, não é uma questão brasileira. Tanto é que quando a Argentina perdeu a Copa, os jogadores ficaram indignados com a torcida brasileira, o que eu não vi nenhuma surpresa. A rivalidade existe, não é um negócio grotesco, mas existe sim uma rivalidade, Brasil e Argentina, uma rivalidade sadia. Você não vai chegar para um cara do São Paulo e falar: olha, o Corinthians é um time legal, vamos torcer para ele porque ele está jogando o Mundial. Não, ele vai torcer o Mundial, a maior parte da torcida do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, vão torcer contra. É uma questão cultural, claro que sem exageros. Alguns torcedores argentinos tiveram comportamentos racistas. Isso representa o povo argentino? De modo algum. A maior parte dos argentinos que estiveram aqui fizeram festa e foram bem recebidos pelos brasileiros. Então eu falo, não são todos os brasileiros que são ruins como foram pintados, não foram todos os argentinos que são ruins como se pinta nessa rivalidade, entre aspas. As pessoas têm que ter um pouco mais de relevância, um pouco menos de ódio. Vamos escrever coisas mais de carinho, vamos entender mais esse processo de união, porque foi o que aconteceu. Pô, a gente viu várias pessoas, argentino, brasileiro, alemão, todo mundo brincando holandês, todo mundo elogiando a receptividade do povo brasileiro. Então, assim, no geral, a coisa foi muito melhor do que se pinta. Então a gente não pode pegar e crucificar: o Brasil não cantava durante o tempo que jogava bola. Sim, o Brasil ficou calado bom tempo do jogo porque não jogou bola. Aconteceu isso com a torcida argentina, que é uma das torcidas que mais canta no mundo, contra a Alemanha. A torcida se calou por vários momentos do jogo. Por quê? Porque estava apreensiva com o futebol. O brasileiro tem um problema ainda maior. A CBF não deixa o Brasil jogar aqui no Brasil. Então a gente não tem uma cultura de ver a seleção. Então assim, muita calma, gente. Nós temos um longo caminho para traçar, mas não é só tacando pedra que a gente vai chegar lá, né? Então, assim, de um lado a gente tinha um pessoal chamando os caras que torciam pro Brasil de pachecos,
por causa de uma propaganda de muito tempo. E do outro lado nós tínhamos a torcida brasileira, que estava torcendo pro Brasil, chamando os torcedores que estavam torcendo para outras seleções de modinhas, né? E não é nenhuma coisa nem outra. Tá? Eu entendo a identificação de quem torceu para Uruguai, Argentina, Alemanha e tal, como eu entendo quem torceu para o Brasil. Foi uma Copa maravilhosa e, na minha opinião, venceu o mais justo. Mas chega de falar de Copa do Mundo, por mais que eu tenha gostado da experiência, por mais que eu tenha gostado da Copa, vamos falar do São Paulo, que teve aí a chegada do Kaká, vocês acompanharam em vídeo, né? O Kaká deve estrear dia 3, porque o Kaká está se resguardando para conseguir fazer uma sequência de jogos até o final. Ele mesmo tinha falado isso na coletiva, então é muito provável que ele não estreie no sábado agora, como muita gente achava, contra a Chapecoense, mas mesmo assim eu estarei lá, a equipe AT vai estar lá, a gente vai estar lá, provavelmente vou estar de arquibancada vermelha dessa vez. Então assim, vamos comparecer, vamos apoiar o São Paulo. É muito bom que São Paulo vai jogar agora, quarta-feira, contra o Bahia, lá na Fonte Nova, e depois vai jogar contra a Chapecoense no Morumbi, 6h30 da tarde. Estaremos lá e vamos voltar a falar de São Paulo, vamos voltar a pensar em título e vamos torcer para o Kaká. Ele já está treinando com o Luiz Fabiano, eles fizeram um bom treinamento juntos, assim, eles parece que estão se acertando. Quem viu falou que está bem bacana. Então vamos torcer para que esse timaço no papel consiga ganhar títulos e quem sabe o Kaká não fique mais 6 meses para conquistar uma Libertadores, que é o que ele merecia. Em relação aos abraços que eu vou mandar hoje, o primeiro, o José Pedro Poloni, ele está fazendo uma campanha para o hospital em Barra Bonita, lá o Hospital São José. Eu vou gravar um vídeo especial aí dessa semana em relação a essa campanha, mas já fica meu abraço aí pro João Pedro pela iniciativa que ele está brigando. A gente está tentando ainda conseguir umas camisas e tal, já entrei em contato com o pessoal de São Paulo e tal, enfim, tá? Mas enfim, e o pessoal que comentou aí, um abraço para Reginaldo Souza, que falou que o Brasil tremeu contra a Alemanha. Não foi só o Brasil, né? Mas contra a Alemanha, o que me preocupa no Brasil, o Reginaldo, não é nem o emocional brasileiro. O emocional brasileiro é que foi o que pegou ali. Quando o Brasil levou o segundo gol, o time morreu emocionalmente. Por quê? Porque eles não estavam preparados para enfrentar os desafios, que era jogar em casa pela seleção numa Copa do Mundo. O Décio Miranda de Souza, né, que está feliz que a gente vai voltar a falar de São Paulo. Sim, agora a gente só fala de São Paulo, desce. O Pedro Henrique Cavalcante que falou, o Júlio César você criticou, mas ele pegou 3 pênaltis. Sim, pegou 3 pênaltis, bacana. Não estou nem questionando o desempenho, mas ele tomou mais gols do que fez defesas. E o que me preocupa, o Pedro Henrique, é que o Júlio César demonstrou muita instabilidade nessa questão. O jogo vai para os pênaltis, o cara tá chorando. Entendeu? Fosse um Rogério Ceni não estaria. É isso que eu tô falando. Mas o Rogério Ceni chorou uma vez que perdeu. Uma vez que ele perdeu, depois do jogo acabado, ele sentindo aquela dor, depois do São Paulo ter perdido um goleiro no meio daquela semana, enfim, é uma situação completamente diferente. No meio da batalha você chorar e mostrar fraqueza. E depois a seleção brasileira começava a chorar por tudo. Aí chorou porque perdeu da Holanda, aí chorou porque perdeu da Alemanha, aí chorou porque vai bater pênalti contra o Chile. Isso não pode. Não, os caras são as pessoas que estão representadas a lutar pelo Brasil e não pode ter choro antes da conquista ou mesmo da derrota, enfim. O Dan Mendes, né, que falou que eu falei que a liga dos Estados Unidos era menor, ele falou, o Kaká tá indo jogar lá, sim, é uma liga em crescimento e a gente espera que o Kaká faça parte desse crescimento, mas inegavelmente ainda é uma liga menor do que as ligas europeias. Então o nosso goleiro titular tá jogando lá, pra mim me parecia um problema. Né? O 16 Marcos Vinícius, um abraço. O Robson Gustavo, que falou que a gente tinha que ter chamado Robinho, Kaká, essa galera, concordo contigo, precisava de medalhões, precisava de alguém que substituísse Neymar, por exemplo, não tinha. O Akira Hayashi, que falou que o Ronaldinho Gaúcho já era. Até acho isso, Akira, mas assim, tem uma coisa. Um Ronaldinho Gaúcho, jogando mal, você coloca ele em campo, você assusta seu adversário, porque os caras ainda têm aquela lembrança do imaginário. E era o que a gente precisava, de espaço a gente não teve. O Alex Reis, Edivaldo dos Santos Júnior, Bruno Carvalho, que falou do Fred, que o Fred é terrível, que não se ouve falar do Fred, enfim. Se fosse justo o futebol, estaria na segunda divisão. O Guilherme Coelho da Silva, o Wilson Pereira, que falou que queria o Guardiola. Sim, o Guardiola seria bom. Mas, Wilson, não é só o Guardiola, a gente tem que mudar a postura, né, da seleção, tem muita coisa pra gente crescer aí. O Amaury Macedo, o Travis Bickle, acho que é isso que falou, que eu esqueci de falar do Miranda, sim, Miranda era para ser titular dessa seleção. O Diogo Games e o Cauê 5631. Gente, um abração para toda essa galera. Enfim, a Alemanha campeã e o São Paulo no rumo aí, quem sabe, na conquista do Hepta e principalmente da Copa do Brasil, para que o Rogério Ceni possa se aposentar com todos os títulos. Estou em campanha, sábado estarei no Morumbi e a gente volta semana que vem. Um abração para todo mundo, galera, e até o próximo Fala Bandana.